Agora, expectativa, hein? O tempo traz surpresas. O tema é densidade, peso, massa e volume. Já temos o tema e vamos agora dar aquela conferida nas duas equipes. Pedro e Douglas. Xiii, o que será que pesa mais? Um Pedro sonolento ou um Douglas de barriga cheia? Será que essa dupla vai dar conta do recado? A Maria, por sua vez, está animada e vai precisar de muita animação mesmo para levantar o astral da distraída Rita, que mal começou o dia e já tropeçou na calçada. De olhos abertos e sem tropeços no resto do dia. Muita atenção para as duas equipes, hein? O relógio está aqui para isso. Então, que ele comece a correr. Densidade, peso, massa e volume. Atenção! Valendo! Outro dia fui à feira e, ao pesar um cacho de uvas imenso e uma pequena fatia de melancia, percebi que tinham exatamente o mesmo peso. 1 quilo certinho. Fiquei pensando, olha quanta uva eu tive que pegar para ter o mesmo peso de uma fatia de melancia. É assim também com os elementos químicos. Se pudéssemos fazer uma feira imaginária dos elementos químicos, a gente iria perceber a mesma coisa. A massa atômica é uma propriedade que está relacionada à quantidade de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo. Determina se ele é mais ou menos pesado, como as uvas e as melancias. E olha, a foto de um astronauta. Nossa. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Ah, tem um negócio escrito aqui. No planeta Terra temos um peso. Mas e se fôssemos um astronauta na Lua? Ah, não, Maria. Eu não tô acreditando. Algodão ou chumbo? Ah, isso é mole. Claro que é o chumbo. Ô Pedro, você não tá vendo que é uma pegadinha? Será que a gente vai ter que se pesar? E na frente das câmeras? Que mico! 1 quilo é sempre 1 quilo, não é? Tá certo. Mas pensa comigo. O que você prefere que caia na sua cabeça? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Será? Você não sabe quanto que você pesa? Sinceramente, eu não sei. Eu não costumo me pesar. Pior que você levantou uma questão interessante. São volumes diferentes. Mas eu sei exatamente onde a gente pode pesquisar isso. Eu? Não levantei? Então tá, né? E a gente começa por onde? Eu tenho uma ideia. Vamos que eu te conto no caminho. Rita, não vai ter jeito. A gente vai ter que ser forte. Vamos? Acabou a brincadeira. Parece que elas não gostaram muito da nossa charada. Será que existe alguma explicação química para isso? Por que será que as mulheres nunca estão satisfeitas com seu peso? Parece que o Douglas e o Pedro encontraram o caminho. Mas e a Rita e a Maria? Vamos descobrir daqui a pouco, depois do intervalo. Você sabia que um brasileiro já foi para o espaço? Calma que eu explico. Em março de 2006, a chamada Missão Centenária partiu para o espaço rumo à Estação Espacial Internacional. Na tripulação estava Marcos Pontes, um astronauta nascido na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. A missão se chamava Centenária em homenagem aos 100 anos de voo do 14 Bis, pilotado por outro brasileiro, Santos Dumont. Lá no espaço, a massa de Marcos Pontes era a mesma dele aqui na Terra, já o seu peso era bem diferente. Vamos então descobrir por onde andam Rita e Maria. Mas uma farmácia vazia? Onde é que elas estão? Você não precisa mostrar isso, precisa? Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, a charada é aquela famosa perguntinha. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? E a gente sabe que 1 quilo é 1 quilo. Essa coisa de 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo, essa charadinha, ela está relacionada a duas grandezas importantes, tanto na química quanto na física. Uma é a densidade, que relaciona a massa com o volume de um corpo, e outra é o empuxo, que é uma força que vem de baixo para cima toda vez que você mergulha um corpo dentro de um fluido. Espera aí, professor, não estou entendendo nada.
A gente tá falando de pesar chumbo e algodão, mas eles não estão mergulhados em nada. Aí que você se engana. O ar também é um fluido, não é só líquido que é fluido, entendeu? Mas vamos por partes. Primeiro, vamos estudar o que é densidade. A densidade de qualquer substância é encontrada dividindo sua massa pelo seu volume. O conceito de densidade é facilmente entendido na prática, comparando objetos com o mesmo volume e feitos de diferentes substâncias. Por exemplo, imagine cubos, como cubos de gelo, mas feitos de diferentes materiais, como metal, plástico e o próprio cubo de gelo, feito de água. É fácil imaginar que eles terão massas diferentes, sendo o cubo de metal o mais pesado e o de plástico o mais leve. Mas é claro que nem sempre é tão óbvio. Depende dos materiais que se quer comparar. Vamos imaginar que pudéssemos usar uma forma de gelo para fazer cubos de diferentes metais. Nesse caso, perceberíamos que cubos de alguns metais teriam massas bem diferentes. Isso ocorre porque, entre os metais, as densidades variam em um intervalo bastante grande. Por exemplo, um cubo de alumínio é mais leve do que um cubo do mesmo tamanho feito de ferro, que é mais leve do que um cubo feito de chumbo. Vamos tentar agora entender o conceito de densidade sob um outro ponto de vista. Vamos imaginar dois produtos ou substâncias com a mesma massa, como o exemplo da pergunta de vocês: 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Uma vez que a densidade é fixa para cada substância, logo, o que irá mudar é seu volume. Assim teremos uma quantidade ou volume muito maior de algodão do que de chumbo, certo? Porém, a massa é a mesma. Ao utilizarmos uma balança comum de um único prato, como a balança usada em restaurantes e supermercados, por exemplo, vemos que os dois corpos têm a mesma massa, 1 kg. Entretanto, se vocês colocarem 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão cada um num dos pratos de uma balança de 2 pratos, vocês vão notar que o fiel não vai ficar bem no meio. A parte que tem algodão vai ficar um pouquinho mais alta, porque sobre o algodão o empuxo que atua é maior, porque o volume dele é maior. Então o peso aparente do chumbo vai ser um pouquinho maior. Então é por isso que o objeto fica mais leve na água. Isso. Mas o caso de dois objetos no mesmo fluido, o empuxo não deveria ser o mesmo? Não, nem sempre. Só se eles tivessem os volumes iguais. Mas no caso do algodão e no chumbo da charada de vocês, eles têm volumes diferentes. O algodão tem um volume bem maior. Então, sobre o algodão, o empuxo exercido sobre ele é bem maior do que sobre o chumbo. Logo, ele vai parecer pesar menos do que o chumbo. Poxa, que interessante, professor. Eu nunca tinha pensado nisso. Sinceramente, eu não posso acreditar que a nossa pesquisa esteja indo por um bom caminho. Mas a Maria colocou na cabeça que a gente devia ir olhando as lojas para ver se a gente achava roupas parecidas com as dos astronautas. Aí, a gente poderia saber aproximadamente qual seria o nosso peso se a gente fosse um astronauta. Vamos ver no que isso vai dar, né? Professor, hora você fala massa, hora você fala peso. Mas me diz uma coisa, massa é a mesma coisa que peso, né? Não, Pedro. É uma confusão comum das pessoas confundirem massa com peso. Mas são grandezas completamente diferentes. A massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. E o peso é o resultado da interação gravitacional. A massa se mede em gramas ou quilogramas. Já o peso se mede em newtons ou dina, que são unidades de força. Se você soma a massa de todos os prótons, todos os nêutrons e todos os elétrons que tem um determinado corpo, você vai achar a massa do corpo. A massa não muda onde quer que você esteja. Se você está aqui na Terra, no espaço, na Lua, a sua massa é sempre a mesma. Professor, espera um minutinho. Então quer dizer que quando falamos que pesamos X quilos, a gente está se referindo à massa, né? Não o peso. Exatamente. Mas é uma confusão do dia a dia que já faz parte do nosso cotidiano. Mas é um erro que a gente não pode cometer num ambiente científico. Peraí, professor. Eu fiquei intrigado com uma coisa que você disse aí. A massa não muda onde quer que ela esteja, estando aqui ou estando lá na Lua, mas o peso muda, né? Rita, eu tô fechando minhas contas aqui, olha. Contabilizando. Botas, casacos, todo aquele equipamento, capacete. Acho que a gente pesaria uns 100 quilos. Nossa, deixa eu ver essa foto de novo. Maria, tem alguma coisa estranha? Porque olha só, eu tava pensando naquela imagem do homem caminhando na Lua, sabe? Mesmo com esse peso todo,
Ele caminha com leveza. Ele chega até a dar uns saltinhos de vez em quando. Então, olha a foto. É verdade. Não parece tão pesado, né? Pois é. O peso varia de local para local, depende da aceleração da gravidade local. O peso é calculado multiplicando a massa vezes a aceleração da gravidade local. Matéria atrai matéria. A massa da Terra atrai a nossa massa. O peso de um objeto ou dos astronautas que foram à Lua é cerca de 1/6 menor do que na Terra. Isso porque a aceleração da gravidade lá é bem menor. Como a massa da Lua é 1/6 da massa da Terra, a atração sobre o corpo do astronauta que pisou lá é 1/6 da atração que a Terra exerce nesse mesmo corpo. Por outro lado, se fosse possível o homem chegar ao Sol, por exemplo, seu peso seria muitas vezes maior, porque a massa do Sol é muito maior que a massa da Terra. Uau! As meninas não iam gostar nada disso. Já reclamam do peso delas aqui na Terra. Professor, muito obrigado pela entrevista, tá? Eu acho que o nosso tempo tá acabando, hein, Douglas? Vamos nessa? Professor, obrigado. Você foi de grande ajuda. Sejam todos bem-vindos! Aí estão as duplas. Olha, hoje os meninos se empolgaram tanto com as novas informações que quase não chegam a tempo, hein? Já as meninas chegaram com calma, mas não foi um dia de muitas descobertas. Meninas, olha, nada como um dia após o outro. Vamos ver? Hoje vocês descobriram que a densidade de uma substância é a relação entre sua massa e o volume que ela ocupa no espaço. E que peso e massa são conceitos bem diferentes. Mas o trabalho aqui não é pesado, parece que estamos na lua de tão leves. Já estamos prontos para recomeçar. Vamos lá? O tempo não dá folga e precisamos saber qual será o próximo tema. Rodando a nossa roleta, é agora, é agora!